Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Veremos agora o nosso capítulo 10, que trabalha províncias estruturais. O objetivo básico é definir o que é uma província estrutural desse capítulo, né? E identificar as principais províncias no território brasileiro. Província estrutural nada mais é do que uma área que você tem uma estrutura geológica bem definida, né? Nós temos três grandes tipos de províncias estruturais no mundo: dobramento moderno, maciço antigo ou escudo cristalino, e bacias sedimentares. Desses três, apenas dois são encontrados no Brasil, que são o quê? Que são os maciços antigos ou escudo cristalino e as bacias sedimentares. Os dobramentos modernos não são encontrados no Brasil porque o dobramento moderno, como o nome já diz, surgiram recentemente geologicamente, 70 milhões de anos, certo? E vocês se lembram que o território brasileiro é muito antigo, tem aí cerca de 3 a 2 bilhões de anos, e ele passou por um grande processo erosivo, né? Que fez com que surgissem terrenos com uma altitude inferior, uma altitude mais baixa, né, uma superfície irregular mais baixa, devido ao processo erosivo. Então, ele diz no texto lá de vocês, no livro digital, que nós temos limite aqui no oeste com a Cordilheira dos Andes, e também ao sul com a plataforma da Patagônia, e nós temos no nosso território basicamente três grandes escudos, né, que subdividem em províncias estruturais. Daqui a pouco tem a imagem, né, que o livro trabalha, e tem uma que eu inseri, que eu acho que é mais interessante. Ele comenta também no texto que a origem das províncias estruturais no Brasil, né, a estrutura geológica do Brasil, se dá devido a essa questão de ser um território muito antigo. As rochas mais antigas pouco delas estão afloradas, né, sendo que a maior parte do território é composto por rochas sedimentares devido ao processo, né, de erosivo ao longo do tempo. Aí ele coloca alguns conceitos importantes: escudo, plataforma, cláton, gleistone belts, né, terrenos com rochas verdes, terrenos granito gneiss, faixas móveis e plataforma brasileira. Aí vocês peguem com o tempo, dá uma lida lá para entender cada conceito. E aqui ele trabalha, né, com vocês, na sequência, né, o principal produto desse capítulo, que é o mapa, né? Então tá lá o território brasileiro, e ele coloca lá nesse mapa bastante, praticamente preto e branco, né, escala cinza, as principais províncias estruturais no Brasil, né? Então ele coloca ao norte a Guiana, né, o escudo da Guiana, e ao centro você vai ter o quê? Você vai ter o escudo brasileiro, que tem algumas subdivisões, né? Então ele coloca lá no texto uma série de comentários dessas estruturas, né, de 1 ao 7, e aí ele fala um pouco sobre os escudos, enfim. Eu trouxe um mais atual, que geralmente é encontrado aí nos livros didáticos de geografia, que é com relação à estrutura dessas províncias no Brasil. Então, como nós falamos de 100% do território brasileiro, você vai ter 36% dele cobertos de escudo cristalino ou maciço antigo, formado por rochas antigas, né, magmáticas e metamórficas. A grande importância econômica que você vai encontrar nesses locais: rochas metálicas e não metálicas, né, ferro, zinco, potássio, nitrogênio, cálcio, né, enfim, nesses terrenos. E 64% do Brasil é formado por bacias sedimentares das eras paleozoica, mesozoica e cenozoica, né, que é aquele êon chamado Fanerozoico. Tá? Então você vai ter, principalmente nessas bacias sedimentares, combustíveis fósseis, destacando principalmente o petróleo. O Brasil é pobre em gás, né, natural, e também em carvão mineral. Tá? Então, no Brasil, nós não vamos ter a presença da terceira estrutura geológica, que é o dobramento moderno, porque eu disse no início, né, o território brasileiro foi muito gasto pelo processo erosivo, e o que nós temos hoje é os terrenos antigos, né, o escudo cristalino ou maciço antigo, e bacias sedimentares, que você vai ter aí recobrindo a maior parte do território nacional. O assunto é tão curto, pessoal, que ele não tem, inclusive, nem exercício, tá? Então, eu vou finalizar com vocês procurem dar uma lida no material, e bom estudo a todos aí, e que vocês possam aí assimilar esse conteúdo, que é bastante enxuto, né? O capítulo 10. Valeu, galera.